Bom dia, gente, tudo bom? Bom dia. Para quem está conosco desde o início, né, hoje é o nosso terceiro e último dia, já estou sentindo falta de vocês, antes de terminar. Para quem tem vindo pela primeira vez, seja bem-vindo, né? Então nós discutimos nos dois primeiros encontros, que na verdade o de hoje seria o primeiro, mas por conta do Taifu, né, nós tivemos que trocar um pouco. Nos dois primeiros encontros nós discutimos coisas relacionadas à parte de contabilidade, gestão financeira, né, um pouco de alguns depoimentos. Hoje nós vamos entrar, eu não vou abordar a importância de, antes de abrir uma empresa, verificar primeiro, né, as condições, recursos financeiros, se você realmente tem essa habilidade ou não, se você tem todo o preparo para poder iniciar o negócio, que é a parte mais importante, que é o planejamento, tá? Então hoje nós vamos entrar direto na parte de documentação, que é o Codin Digyo, que seria a abertura de empresa, na verdade o registro, né, da atividade comercial como empresa individual ou empresa autônoma, tá? Então vamos lá. Antes de falar de Codin Digyo, nós precisamos entender quais são as modalidades de empresas que existem aqui no Japão, né? Então seria como pessoa física e pessoa jurídica. No Japão a gente fala Codin e Rodin. Como na característica de empresa autônoma ou individual, é o Codin Digyo. Digyo significa atividade empresarial. Ou uma empresa, corporação, Rodin Digyo. Quais são os tipos de empresa que existem aqui, né, dentro da pessoa física e também como pessoa jurídica? Eu coloquei as principais, que seria o Kabushiki, o Godogaisha, Gomegaisha, Goshigaisha, né? E antigamente existia o Yugen Gaisha. Para quem está há muito tempo aqui no Japão deve ter essa palavra, né, na memória. Yugen Gaisha seria a empresa limitada. Hoje já não existe mais. A partir de 1º de maio de 2006 já foi abolida. A empresa que substitui essa responsabilidade limitada acabou se tornando esse Godogaisha. Tá? Então, como o nosso tema hoje não é empresa jurídica, é Codin, é só caráter informativo para vocês. E o que também é previsto no Código Comercial japonês é a empresa autônoma, que é o Codin Digyo. Agora, quem pode abrir empresa aqui no Japão? Né? Então, essa é uma pergunta que eu recebo muito nas minhas consultas. Pode abrir empresa aqui no Japão, independente se é jurídica ou o Codin Digyo, pessoas que têm um status de residência e têm permissão para trabalhar. Tá? Então, essas pessoas podem abrir qualquer tipo de negócio aqui e não há restrição de capital inicial. Agora, pessoas que não podem são estrangeiros com visto de permanência específico para algum tipo de trabalho, para alguma atividade profissional ou estudantil. Tá? Então, essas pessoas não podem, e pessoas que vêm como dependente, acompanhando o marido, por exemplo, essas não podem. Essas pessoas que vêm com esse tipo de vistos, né, e tem intenção de empreender aqui, ela tem que fazer a troca do visto dela para um visto chamado gestão empresarial, que é o Keneikari. É uma das modalidades, porque existem outras. Tá? Mas assim, grosso modo, né, um resumo, pessoas que não têm o visto de residência, como nós, assim, que vêm com visto como filhos ou descendentes de japoneses e permissão para trabalhar, não pode. Agora eu quero formalizar o meu negócio, ou eu sou obrigada, quando iniciar um negócio aqui, eu sou obrigada a formalizar? Não necessariamente, tá? Diferente do Brasil, pessoas que querem empreender aqui, ela não precisa de imediato ter que formalizar a empresa dela. Ela não é obrigada a constituir uma empresa jurídica ou até mesmo registrar a empresa como Codin, que é essa que nós estamos falando hoje. Tá? Então, no Japão é bem flexível quanto a isso. Ele fomenta o empreendedorismo, mas ao mesmo tempo ele deixa a pessoa adquirir experiência para depois ver se ela quer formalizar ou não. Só que assim, essa decisão de formalizar como jurídica ou como Rodin vai depender de vários fatores. Tá? O tipo de atividade que você vai empreender, qual que é o rendimento mensal, o faturamento mensal da sua empresa.
Para você decidir isso, você tem que avaliar qual que é a realidade do seu negócio, qual que é o objetivo do seu empreendimento. É apenas para complementar a renda familiar? Né? Então eu não quero crescer, eu quero apenas ajudar o meu marido ou minha esposa. Ou se o objetivo com o negócio é expandir o negócio, eu quero crescer. Em cima disso vem um plano de negócio, que foi que a gente já abordou aqui anteriormente. Você tem que considerar qual que é o seu capital de giro, qual que é o investimento fixo que eu vou ter, que foi o que o Marcelo do Banco do Brasil explicou pra gente, a diferença do capital de giro e investimento fixo. Você tem que ter um dinheiro, não necessariamente, mas dependendo do porte da empresa que você, no porte do negócio que você quer iniciar, você vai ter que ter um dinheirinho guardado ali para se manter e vai ter que ter dinheiro para investir na estrutura. E também, qual que é a estrutura do negócio que você está pensando? É um negócio familiar? Eu vou contratar funcionários? Ou não vou contratar funcionários? Então isso também vai, é algum dos fatores que vai influenciar no tipo de empresa que você vai iniciar. O exemplo, a dona de casa. Ela quer ter o negócio apenas para ter um complemento da renda em casa. Ela quer se manter ainda como dependente do marido no Chacai Roquem. Se ela quiser ter um negócio próprio e continuar como dependente do marido no Chacai Roquem, ela não pode ter um faturamento anual superior a 1.030.000. Porque se ela passar desse valor, ela vai ter que sair do Chacai Roquem. Ela vai ter que deixar de ser dependente. Então, por isso aqui é independente se essa esposa, no caso, né, ela vai empreender ou se ela vai fazer um arubaito, por exemplo. Né? Então, por isso que muitas japonesas trabalham só meio período ou 3 horas por dia, para ela não extrapolar, não ultrapassar, né, esse valor limite. Aí, quais são as diferenças da empresa individual para a empresa jurídica? Tá? Eu não vou ler todos os itens aqui, por isso que eu imprimi para vocês. O principal aqui que eu acho é a questão da facilidade para você registrar. Tá? Então, é um registro simples, vou explicar depois passo a passo. Já a parte do RODIN, que seria a empresa jurídica, é bem mais burocrático, tem custos, enquanto a empresa CODIN não tem custos. Tá? Então, as duas podem contratar funcionários, só que, claro, a credibilidade de um ou outro é totalmente diferente. Você é uma pessoa jurídica e uma pessoa física. Tá? Então, tudo depende do negócio que você vai começar. E o principal, a questão da responsabilidade com relação à empresa. Quando a gente fala responsabilidade, é essa questão financeira. Então, quando você CODIN, que seria a empresa individual, é pessoa física. Então, tudo que envolve a empresa é você. Então, desde lucros até, de repente, dívidas contraídas, vai para o seu nome. Já a empresa RODIN, que seria a jurídica, não, né? Vai para essa empresa, aí são outros detalhes. Os dois podem contratar funcionários, a diferença... Opa, perdão, estou passando aqui. Desculpa. A diferença de você também ser o individual e empresa é a questão da Seguridade Social, que foi um tema que alguém levantou nas últimas palestras, né? De que quem é autônomo, ele tem que contribuir para a Previdência Nacional. Hoje nós distribuímos um papelzinho aí, um folhetinho do Nenquim, né, explicando como que funciona a sua inscrição no Kokumin Nenquim e Kokumin Roquem. Kokumin Nenquim é seguro, Nenquim é aposentadoria, e Kokumin Roquem, Kenko Roquem, é o Seguro Nacional de Saúde. Tá? Então, quem não é dependente do cônjuge, do titular do Chacai Roquem e tem o próprio negócio, ela tem que se inscrever, é obrigatório aqui no Japão a inscrição para a Previdência Social, tá? Então não é facultativo não. Agora, quem tem empresa RODIN, que seria a empresa jurídica, ele pode fazer inscrição no Seguro Social, que é o Chacai Roquem. A partir do primeiro, se ele tem um funcionário, ele já tem que escrever esse funcionário no Chacai Roquem, ele também pode. Aí me perguntaram também com a relação do CODIN, né, a empresa individual. Mas eu posso pagar o Chacai Roquem? Pode, só que assim, você como autônomo, como empresa individual, você tem que ter pelo menos 5 funcionários. Você tendo 5 funcionários, você pode inscrever esses funcionários no Chacai Roquem e também se inscrever.
Só que quando você paga esse seguro social, que é o Shakai Hoken, lembre-se que metade do custo da despesa com as taxas do Shakai Hoken você tem que pagar, empresa. Porque quem paga a Shakai Hoken, metade do custo é o funcionário e a outra é a empresa. Então, a partir do momento que você já tem condições de pagar a metade do Shakai Hoken do funcionário, já é uma hora de pensar, será que não é o momento de eu partir para uma empresa jurídica? Tá? Porque não é um valor baixo, tá? Vanessa, senhor? Você poderia, talvez, deixar bem clara essa diferença nas duas colunas, o que é o Seguro Nacional de Saúde, o Seguro de Pensão Nacional, e na outra coluna o Seguro Social? Porque eu que não entendo muito aqui do Japão, me parece que é a mesma coisa. Ah, entendi. Não, ótimo. Não, claro. Então, é porque assim, a primeira coluna, que é o Kojin Jigyo, ele é a pessoa física. A pessoa física, então, seria, no caso, para o sistema de seguro nacional e o sistema de pensão nacional. Quem deve se inscrever são empreendedores, estudantes e desempregados. São pessoas que não têm vínculo com a empresa, não tem um contrato laboral. Então, essas três pessoas, ela é obrigada a se inscrever. O Seguro Nacional de Saúde, ele, como a própria palavra diz, né, ele vai cobrir a parte de saúde e a Previdência Social, que é a Previdência padrão, é o valor padrão que tem. Já o Seguro Social, né, que é o seguro que a empresa paga metade do valor e a outra metade é o funcionário. No Seguro Social está incluso o seguro de saúde e a Previdência Social já. Inclui as duas. E já é descontado do salário na folha de pagamento do funcionário. Já o Seguro Nacional e o Seguro de Pensão Nacional é pago por boleto. A pessoa vai lá e paga. Com relação ao Shakai Hoken, que é o Seguro Social da empresa, quando ele paga a Previdência e a saúde ao mesmo tempo. Quem paga a Previdência através do Shakai Hoken, que é o Seguro Social, na verdade ele está pagando duas aposentadorias. Ele paga essa pensão nacional, que é a básica, que a gente chama de Kisonenkin, e paga uma outra aposentadoria chamada Kosei-Nenkin, que é um valor descontado com base no valor do salário. Então, quem se aposenta pelo Shakai Hoken, que é o Seguro Social, ele recebe duas aposentadorias. Quem se aposenta pela Pensão Nacional, ele recebe uma aposentadoria. Então, essa é a diferença. Tá? Deu para entender? Que bom. Gente, eu estou falando, mas vocês podem ir perguntando, tá? Agora, com relação a... Vamos entrar agora na parte de empresa individual, que seria esse Kojin Jigyo. Depois de muita pesquisa, e de acordo, por conta até do meu trabalho, eu ter que pesquisar algumas coisas, como que funciona no Brasil também, que eu comecei a entender o porquê que muitos brasileiros ficam com receio de emitir nota, ou será que eu posso trabalhar, eu estou ilegal aqui? Porque o que acontece no Brasil, né, nós temos, nessa modalidade de empresa individual, nós temos o profissional autônomo, liberal, o MEI, o EI e o EIRELI. São essas modalidades aqui. Cada um tem o seu critério ali, eu não vou entrar em descrição aqui, mas a grosso modo o que seria? O profissional autônomo e liberal, né, então ele só precisa se registrar junto à prefeitura, que seria o que nós faríamos aqui, que vou explicar depois, só que o nosso órgão é diferente. Ele se inscreve na prefeitura só, ele faz a declaração de imposto dele e tal, mas ele não pode emitir nota. Ele não emite nota, por isso que os brasileiros aqui ficam com medo de emitir nota. Eu sou autônomo, eu não posso emitir nota. No Brasil, realmente não pode. Tá? Então, quem presta serviço como autônomo liberal é um formato diferente, é a empresa da qual você prestou serviço que emite o RPA, acho que é RPA ou RPG, alguma coisa assim. É diferente. O MEI, o EI e o EIRELI, ele sim, ele se torna uma pessoa jurídica. Tá? Só que o MEI e o EI, ele pode pedir, da pessoa jurídica, ele pode adquirir o CNPJ, que é o registro da empresa, mas ele responde como pessoa física. Tá? Então, o MEI e o EI, ele responde como pessoa física, mas ele pode ter um CNPJ. Estou explicando isso por quê? No Japão existe o Kodin. O Kodin é uma mistura de tudo isso aqui.
Tá? Então, o CODIN, que é empresa individual, ele não precisa ter um CNPJ, que seria o número de registro de uma empresa. Ele não precisa. Ele pode emitir nota. E ele, diferentemente do MEI, que seria o microempresário individual, ele pode contratar funcionários. O MEI, ele pode contratar só um funcionário e tem que ser um salário mínimo só. Se você quiser contratar mais de um funcionário, você já tem que ser o EIRELI ou o EI. O EIRELI, aliás. Então, é uma mistura, assim, né? Não vou ficar explicando essas coisas do Brasil. Então, a grosso modo a empresa individual no Japão é uma mistura de tudo isso no Brasil. Então, aqui você pode tudo o que no Brasil é determinado por categorias. Tá? Então, cada categoria no Brasil tem o seu critério. Geralmente é pela renda, pelo faturamento anual de cada empresa. Então, se você faturou até tanto, você é MEI. Passou disso, você tem que ser EIRELI já. Quer contratar mais de um funcionário? Tem que ser isso. Então, você tem que fazer um checklist de que tipo de empresa que você quer, que é a empresa que você vai abrir no Brasil. Aqui não. Tudo como CODIN você pode fazer, emitir nota, você pode contratar funcionários, não tem problema. Tá? Então, essa é uma dúvida que eu recebo bastante. Quais são as características da empresa individual aqui no Japão? Né? Então, é constituído por uma pessoa só, ela tem direito a usar o nome comercial, ela pode abrir uma conta bancária com nome comercial, pode contratar funcionários, não necessariamente ela tem um ponto comercial, ela pode optar por uma declaração mais simples, ela pode considerar os gastos que ela teve, os gastos que ela teve, não pessoal, mas se ela, por exemplo, trabalha em casa, ela pode dividir as despesas que ela tem com a manutenção da casa com o próprio negócio. Então, tudo aquilo que é interligado, despesa pessoal, despesa comum, né, entre a pessoa e a empresa. Quais são as principais atividades que as empresas individuais aqui no Japão prestam? Eu coloquei só alguns exemplos, tá? Eu coloquei comercial varejista. Porque geralmente o atacadista ele já é uma grande empresa, apesar que eu conheço algumas pessoas que trabalham com atacado e é CODIN também, não tem problema. Mas geralmente atacadista, quando você vende, né, de monte para uma pessoa, já tem um capital melhorzinho, né? Então, já aqui no Japão, o pessoal trabalha muito com venda de veículos, autopeças, produto alimentício, beleza, internet e assim vai. E prestação de serviço, que é a grande maioria aqui no Japão. Né, na parte de alimentos, educação, saúde, turismo, assistência técnica e assim vai. Tem também a parte, obviamente, que é industrial aqui, só que industrial, geralmente, a pessoa já está com uma empresa constituída. Tá? Então, por isso que eu coloquei só comercial e prestação de serviços. Com relação ao registro, o registro da empresa individual é simples, pode ser feito pelo próprio empreendedor, não precisa de capital inicial, não precisa pode usar um nome comercial, né? Pode abrir a conta bancária. Aqui já coloquei essas coisas, né? Peraí. O registro pode ser feito, isso aqui mesmo. Não é obrigatório contratar um contador, né? Ela pode contratar empregados, também é repetitivo da parte anterior. Quais são as vantagens de você abrir uma empresa individual? Já que no início eu falei, né, que aqui no Japão, independente se você, dependendo do tipo de atividade, você não precisa nem abrir o CODIN. O que importa é você fazer declaração de imposto nos meses necessários, que é o mês 2 e 3. Então, para quem quer começar um negócio aqui, não é obrigatório nem abrir empresa CODIN e nem empresa jurídica. Tá? Mas qual que seria então a vantagem de eu abrir uma empresa CODIN? Já que não é obrigatório. A partir do momento que você abre uma empresa CODIN, independente, você fica mais seguro para emitir uma nota fiscal com o nome da sua empresa, recibos, você pode fazer um INCAM específico da sua empresa, não precisa usar o seu INCAM pessoal, porque no Japão é tudo INCAM, não é assinatura, né? Você pode fazer um INCAM específico da sua empresa, porque você vai ter um registro ali, que está com o nome. Você tem descontos nos impostos, né? Você tem acesso ao empréstimo bancário, foi que a Ângela, né, do Banco Iwashin falou, que quando a pessoa vai pedir, fazer um pedido de empréstimo no banco, a primeira coisa que o banco pergunta é se ela já fez o registro da empresa dela. Né? Então isso vai facilitar muito. Existem muitos financiamentos pelo governo, que também exigem essa documentação. Né? A credibilidade profissional, comparado a uma empresa jurídica, sim, é menor, mas é muito melhor do que você não ter nada.
Porque quando você vai negociar alguma coisa, eles querem saber, mas que documento comprova que você existe? Porque se você só falar que trabalha como autônomo, mas o que comprova que você trabalha como autônomo? Esse é um documento que pode comprovar. E outra coisa, esse documento, ele substitui o seu contrato de trabalho. Porque quando você é empregado, você vai tirar visto ou vai precisar de alguma coisa que precise comprovar qual que é a sua atividade remunerada no Japão. Você vai no seu empregador, ele emite o contrato de trabalho e você apresenta. E quando você é CODIN, você vai levar todas as suas declarações de imposto para a pessoa, para ela ver seu rendimento? Não é necessário. Então você pode utilizar esse documento substituindo o seu contrato de trabalho. Você pode ser, inclusive, até garantidor para vistos. Né? Então, claro que vai depender dos critérios de avaliação de cada órgão, né? De cada instituição, mas você pode ser garantidor para vistos, de repente para compra de alguma coisa, né? O que vai, aqui no Japão é muito normal as pessoas atuarem muito tempo como CODIN, tá? Então, por isso que é importante, registrou, o governo, a Receita Federal, a Prefeitura vai saber que você existe, que a sua empresa existe. Os procedimentos para registrar essa empresa. Bom, primeiro, são dicas, tá? Mas assim, já pensa no nome comercial. Se você vai utilizar o seu próprio nome ou se você vai criar um nome para a sua empresa. Tá? Porque geralmente pessoas que usam o mesmo nome são, por exemplo, assim, consultores, advogados, dentistas, que querem usar o seu próprio nome, mas se a pessoa trabalha com vendas, alguma coisa assim, geralmente ela procura um nome comercial, né? Providenciar os carimbos da empresa. Não é obrigatório, é opcional. Depois eu vou explicar na tela seguinte essa questão do carimbo. Aí você tem que notificar o escritório de Receita Nacional, que seria o Zenmusho. Tá? Então, quando é empresa, é no Ministério da Justiça. No Brasil seria na Câmara ou na Prefeitura. Aqui no Japão é na Receita Nacional. Tá? Porque é mais para a prefeitura não, para a Receita saber que você existe e que você tem que pagar imposto. Para ele lembrá-lo, né, que você tem que pagar o imposto. Aí você tem que escolher sobre a declaração branca ou azul, que foi aquela que o Yudi explicou para a gente, a diferença de uma e outra. Tá? Claro que aí você também tem que verificar se a atividade que você vai exercer precisa de alguma licença. Tá? Não é porque você abriu o CODIN que você já pode atuar. Licença, alvará é diferente da abertura do CODIN. Tá? Então tem atividades que você precisa primeiro conseguir a licença para depois abrir o CODIN, por exemplo. Né? Então, ou abrir o CODIN depois que você vai procurar a licença. Um exemplo é para quem vai trabalhar no ramo alimentício. Tá? Por mais que você tenha o CODIN, para você abrir um restaurante ou trabalhar vendendo bentô, você precisa ver quais são as licenças que você precisa. Aí depois que você tiver essa abertura de empresa, você já pode fazer a abertura de uma conta bancária. Né? Então, para você ir no banco, você consegue abrir uma conta no banco com o nome da sua empresa, que eu vou explicar nos próximos slides. E depois definir qual que vai ser o controle da sua contabilidade, se você vai fazer sozinho, se você vai comprar um programa, se vai comprar um contador. Geralmente, para quem está iniciando, é interessante, mesmo que você contrate um contador, entender como que funciona. Tá? Porque aqui no Japão, diferente do Brasil, os contadores eles não dão aquela análise. Olha, você está gastando muito nisso, vamos diminuir aquilo, né? Aqui não, você entrega a nota, ele só lança no sistema e no final te dá a conta. São poucos contadores aqui que prestam consultoria. O Yudi tem uma equipe boa ali que faz essa consultoria, né, Yudi? Então, geralmente os consultores eles não prestam. Falando agora do nome fantasia, como eu disse, você pode tanto escolher o nome para sua empresa ou pode usar o nome pessoal, tá? Então, isso é bem interessante, que você tendo nesse formulário o nome da sua empresa, fica mais fácil para você fazer os seus encantos, né? Então, a dica para você conseguir, de repente, abrir uma conta no banco ou fazer contratos com o nome da sua empresa, o interessante seria colocar o nome comercial e depois o seu nome pessoal, tá? Porque não é uma empresa jurídica. Então, por isso que ali no Iago, que nós vamos explicar, no campo você coloca o nome da sua empresa. Qual é o nome da sua empresa, perdão? Lazuli. Lazuli. Você vai colocar assim, Lazuli
Simone Acran, né? Lazuli Simone Acran. Claro que ela não vai usar no cartão dela Lazuli Simone Acran. Ela não vai usar isso. Mas quando ela for ao banco, ela fala, eu quero abrir uma conta nesse nome aqui. Falou, olha, mas a gente não abre conta no nome da empresa. Não, pode aqui, ó, o meu nome consta aqui. Então, na conta bancária vai ficar Lazuli Simone Acran, na conta bancária. Mas quando você for, de repente, passar os dados da sua conta para um cliente seu, do que passar só o seu nome, ele vai se sentir mais seguro se tiver o nome da sua empresa ali. Né? Então, você fala, eu tenho uma conta da empresa. E é até interessante você dividir sua conta pessoal com a conta da empresa, né, que você consegue ter um controle maior. Então, dá para fazer dessa forma. Quais são os INCANs? Não é obrigatório também, tá? Mas esse INCAN é bem interessante de estar fazendo. Então, esse seto que a gente fala que são os 3 INCANs, pode variar de 12 até 30, 50 mil, depende do tipo do INCAN que você quer. Isso aqui é só em caráter formativo, tá? Então, geralmente, aqui, ó, os 2 primeiros ali, que é o codinho, que a gente fala que é para uso pessoal, que é o redondinho. Mas aqui tá o exemplo do Kobayashi, né? No próximo lá. E aqui, esses outros, essa parte aqui, é o que você vai utilizar para a sua empresa, tá? Então, seria o primeiro, para você utilizar em contratos, né, o segundo para utilizar em banco, o quarto ali, que é o quadradinho, para você carimbar em recibos, que é aquele quadrado, né, nos recibos e tal. E o último é aqueles aqueles ali, ó. Aqui eu não sei mexer nesse negócio aqui. Aqui, ó. Que é esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui seria esses aqui, ó. Do que você ter que ficar escrevendo o nome do seu endereço à mão, né, ou ter que imprimir no computador, manda fazer um carimbinho. Né, porque lembrando que esses carimbos aqui, eles não são registrados, tá? Porque não é empresa jurídica, a gente só registra o carimbo de empresa quando é jurídico, tá? E também não tem como você registrar na prefeitura, tá? Então isso aqui é só para fazer o catati, que a gente fala, é só para fazer o formato, né, de uma empresa. Só que assim, bancos, contratos, dependendo do banco, dependendo do tipo de contrato, eles aceitam esse carimbo, do que você ter que usar seu carimbo pessoal, tá? Aqui é o exemplo dos carimbos, ó. Que tem, por exemplo, esse aqui é o carimbo que se utiliza em banco. Então, esse aqui é o carimbo do Kobayashi. Então, geralmente o nosso Kobayashi é bem simples, né, para o carimbo pessoal. Mas você pode criar esse design. Se você não sabe como criar o design, a própria empresa que faz carimbo, ele te dá sugestões de como criar. Então, o segundo aqui, ó, é o nome da empresa. O nome da empresa dele é Kobayashi... Não estou conseguindo enxergar aqui. É o nome da empresa. Ele fez um carimbo. Esse segundo carimbo aqui, uma opção também, é o nome da empresa e o nome do Kobayashi. Esse aqui é o outro carimbo que consta da Daihosha. Daihosha significa responsável, porque quando você tem empresa, é Torishi Mariako que fala, que é diretor, subdiretor, vem os cargos, né? Agora, quando é empresa autônoma, você é o Daihosha, que você é o responsável, tá? Então aqui é a mesma coisa, ó, o responsável fez o carimbo do Kobayashi, onde consta o nome dele, só o nome da empresa, e aqui consta o nome dele e o nome da empresa. Esse aqui é o carimbo que a gente vê mais por aí, né? Que é o carimbo Shikaku, né? Shikaku é quadrado. Aí ele... Aqui também, ó, é o nome da empresa só. Tá vendo? Aqui não precisa constar o nome dele. É só os dados da empresa. Tá? Então, o layout, o design, assim, se vocês não sabem como criar, a própria empresa cria para vocês. Não é obrigatório, mas dá um tchan diferente, né? Do que você colocar lá. Imagina, Randa. Você fazer, eu quero fazer um incandesce todo. Cheguei assim, né? Se quiser colocar... Sei lá, né? Vocês que sabem. É difícil para quando você cria o nome em katakana. Katakana é em romanji, que seria em letra romana. Em letra romana já não dá para fazer isso, né? Eles criam também, mas aí eu acho que sai mais caro. Uma vez eu mandei criar o meu, que eu tinha uma empresa chamada Tribus, foi um trabalhão, porque aí não ficou muito bonito, porque a letra romana não fica assim com essa cara japonesa, né? Então aí, bom, aí vai de gosto. Tá bom? Então isso aqui é uma dica. Se vocês procurarem na internet ou nas empresas, chama Kodin Jigyo, que seria esse Kodin Jigyo no Inkan. Né? Então, Kodin Jigyo, que significa o trabalhador autônomo, no Inkan.
INCAM para empresas autônomas. Aí vamos lá para o formulário, né? Então explicamos todo o procedimento, tal. Eu entreguei cópia para vocês aí. Vocês receberam esses 3 formulários aqui, ó. Tá? Então, esse que nós estamos falando, que é o primeiro papel, aqui em cima tá 1040, ó. Tem o número aqui em cima, 1040. Esse é o formulário que vocês vão ter que preencher para abertura da Kojin-Jigyo Kaigyo, que seja, abertura da empresa autônoma. No manual, nós temos o passo a passo de como preencher, tá? Inclusive, hoje nós tiramos até a cópia das páginas aí de como preencher. Tá? Então, essa parte do Iago, que eu falei para vocês, que é o nome da empresa, fica no item 9. Não, 9 não, 7. Deixa eu ver como que tá aqui. É no item 7. Que é o Iago. Ali que vocês vão colocar o espaço do nome da empresa de vocês. Tá? Quem recebeu o manual, né, também tem lá o passo a passo. Aí ali vocês vão estar explicando direitinho onde colocar o nome, né? Então é o que mudou do formulário de alguns anos para cá, que agora nós temos que incluir o Kojin Bango, que seria o número do Kojin Bango? My Number, exatamente. Exatamente. Tem que incluir o nome do My Number agora. Tudo é o My Number, viu, gente? Lembrando que a partir do ano que vem, todas as contas bancárias também tem que ter o My Number. Então, o My Number aqui seria utilizado para a sua empresa também. Tá? Então, a forma de preenchimento é esse. Então, vocês vão chegar lá no Zeimusho, que é o escritório onde vocês vão dar entrada, fala, eu quero fazer o Kojin-Jigyo Kaigyo. Ou leva o formulário, esse nosso manual aí, fala, olha, eu quero preencher isso aqui. Aí chegando lá, pode ser que ele pergunte ou não, tá? Mas assim, se perguntar, já vou explicar. Aí ele vai perguntar para você, a sua declaração, você vai querer fazer azul ou branca? Tá? Então, se você não tiver definido ali na hora, não tem problema. Você pode falar que quer começar a fazer a branca, que é a mais simples. Aí depois você fala que quer fazer a azul. É no prazo de 2 semanas, né, Yudi? Depois que você der entrada no Kojin. Aí você está em dúvida se você vai fazer a declaração branca ou declaração azul. Você tem 2 semanas para pensar. Aí em 2 semanas você volta lá e fala que quer fazer azul. Se você não falar que quer fazer azul, aquele ano vai ser branca. Tá? Então, aí esse formulário que você tem que preencher, se você quer fazer a declaração azul, é o 1090. Tá aqui, tá? É o 1090. Aí ele vai perguntar também, você vai contratar funcionários, você vai contratar pessoas da sua família, vai trabalhar com você? Se sim, você tem que preencher o formulário 1120. Entendeu? Então, assim, o básico é o formulário 1040, que é o formulário para abertura de empresa. Tá? Então, você vai preencher isso aqui, ele vai carimbar e você pede uma cópia. Esse que vai ser o seu documento que eu falei, que está substituindo o seu contrato de trabalho. Guarda numa pastinha com muito carinho que vocês vão usar isso aqui. Tá? Esses outros 2... aqui só se vocês quiserem fazer declaração azul ou for contratar funcionários, não, for contratar pessoas da sua família para trabalhar com vocês. Tá bom? Aí, nós vamos passar para a parte de tributos. Tá? Então, quais são os principais tributos para a empresa Kojin? Então, seria o imposto de renda de pessoa física, né, que é independente se você é empreendedor ou não, como assalariado, você também tem que pagar o Shotokuzei. Aí vem o imposto sobre consumo, que é o Shorrizei, que foi o que o Wilde já explicou também. Né? Então, se for lucro acima de 10 milhões, você tem que começar a pagar o Shorrizei. Pagar não, na verdade você recolhe, né, os 8%, que vai, o ano que vem vai para 10%, e você repassa esse valor para a Receita. Se você não ultrapassou 10 milhões, você não precisa, você recolheu, você arrecadou o Shorrizei, o imposto de consumo. Só que eu não ultrapassei 10 milhões, você não precisa repassar esse dinheiro. Tá? Só que assim, o que acontece muito de empresas quebrarem, né? Os 2, 3 primeiros anos eu consegui me manter. Aí esse dinheiro do Shorrizei, ele acha que é dele. Na verdade, poderia até ser, mas assim, ele acha que é dele e usa esse dinheiro. Só que vai chegar um momento que, de repente, ele tem que pagar o imposto. Cadê o dinheiro? Não tem dinheiro.
Tá? Então, assim, nós orientamos da seguinte forma: já tenha o hábito de cobrar sim o Chorrizei. Porque tem pessoas que eu consulto e falam assim, então nos 2, 3 primeiros anos, por causa da concorrência, eu não vou cobrar o Chorrizei, que o meu produto fica mais barato. Né? Então isso de fato acontece, ele não recolhe. Né? Aí, quando ele começar a ter que repassar esse valor, ele aumenta o valor dele, então é pior, né? Então é melhor já recolher esse dinheiro, deixa guardado, porque o momento de pagar o imposto um dia vai chegar, porque a tendência, né, pelo menos a vontade, é que vocês cresçam de verdade e tenham muito imposto para pagar, porque quando você paga muito imposto é sinal que está ganhando muito. Tá? Então deixa guardado o dinheiro e tenha o costume de cobrar sim. Essa parte de cobrança, não sei se vocês repararam que quando vocês vão comprar um produto, tá ali o valor do produto, entre parênteses, tá escrito lá se está incluso ou não o Chorrizei. Né? Então isso vocês podem fazer também. Na nota vocês podem colocar custa Hyakuei mais o Chorrizei, o valor. Às vezes é até interessante colocar dessa forma para o próprio consumidor entender qual que é o verdadeiro, qual que é o valor real do produto e quanto é de imposto. Até para você depois poder fazer as contas, né, desse valor do imposto que você tem que guardar ou repassar. Aí o imposto municipal, né, o imposto municipal, o cálculo dele é baseado no Shotoku. Todos os impostos são baseados, tirando o Chorrizei, baseados no Shotoku. Você declara na Receita Federal, a Receita Nacional, aí a Receita vai notificar a Prefeitura. Aí a Prefeitura vai calcular o seu imposto municipal. Tá? Então, quem paga o seguro de saúde vai mudar também, tá? Porque o valor do seguro de saúde nacional, que é o Kokumi Nenkin, ele é baseado no Shotoku, que seria imposto aqui. Então, quanto mais você ganha, mais o imposto municipal e mais o valor do imposto do seguro de saúde aumenta. Tá? Então, por isso que a gente sempre fala, a partir do momento que o seu imposto como pessoa física aumentar muito, aí você tem que pensar, será que não vale a pena eu abrir empresa jurídica? Porque às vezes o imposto sai muito caro. Aí também tem o imposto de atividade empresarial individual, que seria o Jigyōzei, ou Kojin Jigyōzei. Esse aqui, se for uma receita acima de 2.900.000 ienes por ano, tá? E tem outros, se a pessoa tiver casa, terrenos, imóveis, tem que pagar o imposto normalmente, né? Então, esses são os principais impostos. Aí, qual que é o calendário de pagamento? Quando tem que pagar todas essas coisas aí? Então, não muda muito para quem não empreende. O que diferencia aqui é declaração de imposto de renda. Para quem é assalariado, a própria empresa limite aquele gain 100, né? Terminou o ano, ela faz a declaração tal, e recolheu e faz o imposto. Para quem é autônomo, ele tem que declarar na mesma época que quem vai fazer o reajuste. Sabe quem envia dinheiro para o Brasil? Aí depois tem que ir lá no mês 2, 3, leva atestado de remessas, né? Aí faz o abatimento, quem teve muita despesa com médicos, é no mês 2, 3. Então é nesse mesmo período para quem é empreendedor, quem é Kojin, fazer. Aí o imposto sobre consumo é no dia 30, então o imposto de renda cortou aqui, é de 16 de abril a 15 de março. Imposto de consumo é dia 31 de março, imposto municipal vem dividido, né, junho, julho, agosto. Aí esse pagamento que está aqui como Yotei Nozei, tá, esse Yotei Nozei, isso aqui também está no manual, tá, gente? Nesse Yotei Nozei, o que significa? Para quem é empregado, todo mês, todos os meses, a empresa ela não desconta o valor do Shotoku? Ela não sabe se realmente é uma previsão. Então, esse ano a previsão do PIB, não sei das contas, do Japão é isso. Então, nós vamos descontar tanto de cada funcionário, conforme a renda dele. Existe uma tabela. Se ele ganha tanto, tem tantos dependentes, ele exclui o valor do imposto de renda que eles descontam anualmente. Quem é autônomo, não tem como ele prever quanto que ele vai ter que descontar. Então, para isso, o que acontece? A própria Receita, ela faz uma base, uma previsão. Se esse ano você teve um rendimento de 150 mil, né? Então, o ano que vem, provavelmente, você vai ter 150 mil. Então, ele faz um IOTEI, uma previsão de imposto que você provavelmente vai ter que pagar o ano que vem. Aí, ele vai emitindo boletos para você.
Se no final do ano, quando for fazer o cálculo do final do ano, você tiver pago a mais, ele te devolve. Não é assim que funciona na fábrica, né? Se você tiver pago a menos, você vai ter que complementar. Então é a mesma coisa. E o imposto de empresa autônoma, né, que seria inferior a 2.900, é nos meses de junho e novembro. Não se preocupe com as datas, porque chegam os boletos em casa, vocês lembram, né? Por isso que a gente faz todo o registro prefeitura, faz o registro no Zemushow, para eles poderem lembrá-los. Informações e orientações sobre essas coisas que eu falei, né? Então, vocês podem encontrar no Manual do Empreendedor, que é o material que nós produzimos aqui no consulado com muito carinho para vocês, que tem informações básicas sobre como empreender, e também o Pequeno Manual do Trabalhador Brasileiro no Japão. Esse aqui são informações sobre direitos trabalhistas. Uma vez que vocês deixaram de ser empregados para se tornarem donos do próprio negócio, vocês também têm que entender disso aqui, ó. Né? Porque vocês vão contratar pessoas. Agora, eu sempre falo, quando você se torna empreendedor, é a oportunidade de você ser o chefe que você fazer tudo aquilo que você esperava que o chefe fizesse por você. Né? Então, é uma grande oportunidade de você fazer tudo ao contrário que aquele chefe, obviamente, aquele chefe que você, assim, fala, meu Deus, que chefe! Agora, quando você tem um chefe, assim, né, que, nossa, incrível, aí você fala, não, tô fazendo conforme a cartinha, vou fazer igualzinho. Me saí bem nessa, né? Tá? Então, assim, tem que ter atenção sobre isso aqui. Tá? Então, eu vejo muitas pessoas que vêm me consultar aqui que já têm empregados. Fala, poxa, mas ele está me exigindo isso, isso, aquilo. Eu falo assim, olha, mas não era a mesma coisa, zangueou, né, hora extra, mas tem que produzir, mas ele quer ir embora. Mas como funcionava quando você trabalhava? Né? Então, é a mesma coisa, tá? Nós também temos atendimento aqui, né, no 5º andar. Eu fico às segundas, terças e quartas, das 9 até às 13 horas, o atendimento telefônico e também por eletrônico. Nós também temos uma página no Facebook, né, para quem atendo muita gente por aqui, que é mais rápido, né? Então, também faço atendimento por aqui. Estou à disposição de vocês. Tá? Então, como a gente sempre fala, nunca temos todas as respostas e eu tenho aprendido muito com cada um das pessoas que vêm me consultar, que para mim é sempre uma grande oportunidade de estar aprendendo coisas novas. Então, quanto mais dúvidas para vocês, mais desafios e conhecimentos para mim também. Tá bom? Estou à disposição, muito obrigada. Agora, se vocês tiverem alguma pergunta, eu falei pra caramba, né? Mas se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, Flávio. Sobre o INCAN, né? Então, se eu, por exemplo, resolvo criar um nome fantasia, Iromandi, igual você falou, né? Sim. Aí o INCAN, obrigatoriamente, vai ter que ser Iromandi. No nome fantasia, não. Eu posso fazer, por exemplo, o INCAN em katakana, mas usar o nome em fantasia em Iromandi? Pode, não tem problema. Assim, eu indicaria, então, se você quiser fazer... Você falou que tá isso, isso, assim, eu indicaria, quando você for escrever no Iago, ali, porque assim, ali você pode escrever o que você quiser. Eu colocaria, a gente fala o furigana, que a gente fala, né? Sabe assim, coloca o nome em letra romana e em cima coloca o furigana. Aí na hora de fazer, faz o INCAN. Sim, em katakana ou em kanji, tanto faz, né? Não que não possa fazer em romandi, pode sim, mas eu acho que fica mais difícil para a pessoa que for criar um INCAN fazer essas coisas assim, olha. Eu tentei fazer, não ficou muito bacana. Né? Mas de repente vocês gostam. Então pode fazer de repente um katakana, mas usar tudo. Sim, não tem problema. Mais alguma dúvida? Ai. Se, por exemplo, na parte de contratação de funcionários, você tem que necessariamente pagar um salário ou a pessoa pode trabalhar só com porcentagem de ganho? Você sabe tudo isso? Então, aí não seria funcionário, tá? Porque assim, quando você vai... muitos brasileiros que estão começando e não têm condições de pagar um salário, eles também terceirizam o trabalho. Eles contratam um outro codinho. Assim, se a pessoa, por exemplo, vai trabalhar com vendas, e daí você deixa o teu produto para ela vender, e daí ela vai receber uma porcentagem do valor da venda. Isso já é contrato? Não, então, o que é contrato de trabalho é da seguinte forma: quem que é responsável, por exemplo, pelo pagamento? Você, tá. Mas aí, se dependendo do valor, quem que é responsável em recolher o imposto dele? Você vai recolher o imposto dela também?
Porque lembra que se você tem um contrato de trabalho, qual a responsabilidade do empregador? Seguro de inscrição no seguro Chacai-Roquem, se for, né? No seguro-desemprego, calcular o valor do imposto de renda que você tem que descontar mensalmente. Então, esse é o contrato. Se você não fizer isso, você tá contratando um serviço terceirizado. Aí você tem que fazer um contrato de serviço terceirizado. Quem que é responsável pela declaração de imposto dela? Se for você, é um contrato de trabalho. Agora, se for ela, você tem que fazer um contrato de serviços. Prestação de serviço. Aí, a questão da remuneração tem que constar dentro do contrato. De que forma que vai ser feito. Porcentagem, Com relação ao contrato, ocorre muito assim de brasileiro e brasileiro fazer só um contrato em português. Isso é legal ou não? Ou teria que ser nas duas linguagens? Olha, eu indicaria fazer nas duas, mas o mais importante é que as duas partes compreendam o que está escrito. Tá? Então, assim, por exemplo, já aconteceu, né, de ter um problema trabalhista e esse contrato está em português. O que o Kantokusho pediu? Para que traduzisse um documento. Né, então, tem Kantokushos, que é o Ministério do Trabalho, que o pessoal fala, mas na verdade é Escritório de Inspeção de Normas Trabalhistas, ele tem tradutores. Eles podem ler ali e tal, mas pode ser que... O ideal é que faça bilíngue. Se não sabe fazer o contrato, dentro do site da própria Hello Work, do Ministério do Trabalho, tem modelos em todas as línguas ali possíveis. Já tem o formato, né, já certo. Em bilíngue. Tá bilíngue. No Brasil, um contrato para ser válido precisa registrar, como é que fala? No cartório, né? Sim, firmas? Isso. Aqui não precisa. Não precisa. Não precisa, mas é importante ter o carimbo dos dois. A gente sabe que isso não acontece, né? Que a empresa só entrega para você, não tem nem carimbo dela, nem do você concordando. Mas, na verdade, tem que ter o carimbo dos dois. Então, quando não tem carimbo, o que significa? Na verdade, é um desleixo, tá? Então, assim, mas se de repente tiver algum problema, que de fato já aconteceu, vai até o Kantokusho. Né? Olha, eu tô com um problema que tá o meu contrato de trabalho. Só tá os dados, mas não tem assinatura nem sua nem dele. Se a empresa quiser falar, olha, mas esse foi ele que criou esse contrato aí. Como que você vai argumentar? Não, foi ele que me entregou desse jeito. Mesmo se for só assinar sua assinatura, então também... A sua, mas e a assinatura do empregador, não tem? Entendeu? Então, assim, o indicado é que tenha, sim, o carimbo, a assinatura, pelo menos do seu empregador. Quando não tiver, peça, fala, olha, carimba aqui para mim. Né? Então, se acontecer algum problema, você vai ter que levantar provas. Olha, eu tenho o contrato, além do contrato de trabalho, eu tenho os olerites, contra-cheques, eu tenho cartão de ponto, entendeu? Então, já entra numa outra esfera. Tá, o ideal é que você faça direitinho, né? Tá bom? Ion? Mais alguma dúvida? Sobre o tipo de declaração de imposto de renda, você citou a branca e a azul. Eu gostaria de saber, assim, quais as características que diferem uma da outra. Entendi. Eu vou dar uma pincelada, porque esse foi o tema que a gente falou na vez passada. E no manual também tem, tá? Mas a grosso modo é assim. A branca, ela é mais simples. Tá, então você só vai colocar lá, o que entrou, o que saiu, passou a régua, o que sobrou é o valor que você vai, o seu lucro ali. Tá, então o controle é bem simples, você pode só colar as notinhas, ter um controle de caixa ali, seu. Aí a declaração azul ela já é mais complicada, é o típico gestão empresarial mesmo, você tem que ter os demonstrativos, tem que ter tudo, tá, é bem detalhado. Tá? Aí você tem que colocar lá se você tem bens depreciáveis, né? Se você tem débitos a receber, sabe essas coisas assim? Exatamente, tem que ter o balanço patrimonial, tudo, é bem detalhado. Aí, a branca, ela tem uma dedução no imposto, um desconto no imposto menor, que é de 100 mil ienes. E já o imposto a dedução... no imposto para quem faz declaração azul já é 650 mil. Quando você vai declarar o imposto na prefeitura também é a mesma coisa. Existe uma diferença de valores aí. Obrigada. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Que bom. Todo mundo entendeu? Dozão. Uma pergunta.
questão da receita, acho que vai, bom, não sei se talvez caia mais por isso. Por exemplo, para quem trabalha como autônomo, mas tem um tipo de serviço que é sazonal. Sim. Com relação à receita, sazonal quer dizer assim, tipo, só trabalha 5 meses no ano e o restante não tem renda nenhuma. Questão de declaração, como é que fica para a receita? Ailde, pode. De qualquer maneira, se você trabalhar um mês ou um ano inteiro, você tem que declarar no final do ano o valor quanto você recebeu. Por exemplo, eu trabalhei apenas, igual você falou, só 5 meses, mas esse valor total quanto que deu? Aí você fazer essa declaração no final do ano para a Receita Federal, independente se seja um mês ou seja 12 meses. Tá, na folha azul, no caso de Codim, isso é bem detalhado, certo? Então, ou seja, durante 5 meses você tem uma renda, depois é zero. Não interfere mesmo? Não interfere porque na parte da folha azul também tem uma parte onde você vai colocar os meses, os valores que você recebeu, né? Por exemplo, fevereiro, março, abril, eu recebi X. Os outros meses não recebi nada, então você vai colocar zero, tudo zero. Entendeu? Porque assim, inclusive a gente também até entregou hoje o modelo do formulário para declaração, que é o B, se vocês viram, que esse é o B. Esse B que existe é um formulário, eu não peguei aqui, tá com vocês? Bom, nesse modelo do formulário, ele é o B. Esse B seria para quem vai fazer declaração azul, que é bem detalhado. Para quem recebe só um salário e um complemento adicional, talvez seria o seu, seria é o A, onde só tem o valor do seu salário e um valor adicional. Você não precisa colocar muitos detalhes. Daí, jogo, gente, hein? Bom, é que nós já chegamos ao horário, né? Então, eu sei que é bem complexo esse assunto, mas estou à disposição de vocês. Depois, se vocês quiserem, eu posso estar enviando esse material também por e-mail, para que vocês tenham digitalizado. Estou à disposição de vocês aqui no 5º andar, às segundas, terças e quartas, e por telefone também. Tá? E muito obrigada por hoje.